Olá pessoal, vamos para mais uma aula de Química. Nossa aula hoje é sobre radioatividade, que é um assunto bem pertinente, né, nos dias atuais e também de grande importância cientificamente e até mesmo socialmente, ok? Bom, o tempo todo, né, a gente escuta falar sobre radioatividade na televisão, em artigos científicos, artigo que encontra na internet. Só que às vezes a gente não para pensar sobre o fenômeno em si. O que seria a radioatividade? De onde surgiu esse fenômeno? Então é isso que veremos na nossa aula hoje, ok? Então, para começar, vamos falar sobre o que é radioatividade. A radioatividade nada mais é do que a emissão de partículas e radiação, né, de um núcleo instável para se transformar num núcleo estável, para adquirir uma estabilidade. Na ciência, sempre que a gente fala de estabilidade, instabilidade, a gente está falando de níveis de energia. Então, algo estável tem uma energia menor do que algo instável. Então, esse núcleo, ele está instável, né? E ele precisa emitir partículas e radiação, né, e ondas eletromagnéticas para poder se estabilizar. Isso é a radioatividade, ok? A radioatividade ela foi descoberta por acaso, tá? Por Henry Becquerel. Ele era um cientista que trabalhava com sais de urânio, ele estudava a fluorescência dos sais de urânio e ele percebeu que esses sais eram capazes de escurecer chapas fotográficas. Então, ele percebeu que esse sal de urânio, né, esse elemento urânio, ele emitia radiação de alta energia. Depois, né, de alguns anos, na verdade bem próximo, né, Pierre e Marie Curie identificaram o átomo de polônio, que é 400 vezes mais radioativo que o urânio, e depois identificaram também o átomo de rádio, que é 900 vezes mais radioativo que o urânio. Bom, vimos então que o núcleo, né, instável, ele vai emitir partículas, né, e radiação para poder se estabilizar. As principais partículas emitidas para o núcleo instável são as partículas alfa, beta e também a onda eletromagnética gama, tá? Gama não pode ser chamada de partícula, nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, vamos começar pela partícula alfa. A partícula alfa, ela é uma partícula semelhante a um núcleo de átomo de hélio. Por quê? É uma partícula que apresenta massa relativa 4 e carga 2. E por ser uma partícula pesada, né, ela é considerada uma partícula pesada, ela vai ter um pequeno poder de penetração. A partícula alfa, ela é representada dessa forma aqui, ó. Partícula alfa, número de massa atômica 4, número atômico 2, tá bom? Temos a partícula beta, que equivale a um elétron, ela é similar a um elétron. Por quê? Ela não tem massa e a carga relativa dela é -1. Então, a gente representa a partícula beta dessa forma, ó. Massa 0, carga -1. E por ser uma partícula mais levinha do que a partícula alfa, ela tem um poder de penetração maior. E nós temos as ondas gamas, né? As ondas gama, elas não são consideradas partículas, porque ela não tem massa e não tem carga, tá? Ela tem um alto poder de penetração, tá? É a mais intensa. Então, se a gente comparar aqui as três, ó, nessa representação, nós temos a partícula alfa, né? Que ela pode ser barrada por uma folha de papel. Temos a partícula beta, que ela consegue atravessar a folha de papel, mas é barrada por uma chapa metálica, que nesse caso aqui a gente colocou alumínio. E a onda gama, né, a radiação gama, ela consegue atravessar o papel, consegue atravessar a chapa metálica e só vai ser parada, né, vai ser barrada por uma espessa chapa de chumbo ou, de repente, uma parede, né, espessa também de concreto. Então, a radiação gama, ela é de maior poder de penetração, ok? Ela consegue atravessar os nossos órgãos, por exemplo, tá? A partícula alfa,
ela é detida por nossa pele, né? A beta consegue atravessar e é barrada pelos músculos. Já a gama, ela consegue atravessar os nossos órgãos. Então, vamos lá. As leis das emissões radioativas vão diz respeito às emissões, né, que um elemento pode sofrer. Então, olha só, quando um elemento, a primeira lei diz respeito à emissão de partícula alfa. Quando um elemento radioativo emite uma partícula alfa, ele está emitindo uma partícula de número de massa atômica 4 e número atômico 2, não é isso? Então, esse elemento está sendo emitido pelo polônio, né? Nesse caso aqui, a partícula alfa está sendo emitida pelo polônio. Então, o que vai acontecer com o número de massa atômica do polônio? Vai diminuir 4 unidades, já que ele está emitindo uma partícula de número de massa atômica 4. E o número atômico vai diminuir 2 unidades, já que ele está emitindo uma partícula que possui número atômico 2. Então, ele vai se transmutar num novo elemento químico. Por quê? Porque eu tenho, olha só, a formação, né? Eu tenho a formação de um novo átomo com um número atômico diferente. Se eu tenho átomos de números atômicos diferentes, eu tenho átomos de elementos diferentes. Então, olha só, polônio, número de massa atômica 209, emitiu uma partícula alfa, que é uma partícula de número de massa atômica 4. Seu número de massa atômica vai diminuir 4 unidades. 209 menos 4, 205. E o seu número atômico vai diminuir em 2 unidades. Então, de 84 vai passar para 82 e eu tenho agora o elemento chumbo, ok? Então, percebam o seguinte, o número de massa atômica e número atômico tem sempre que igualar antes e depois da setinha. Então, olha só, 205 mais 4, 209. 82 mais 2, 84, ok? Então, a primeira lei aí das emissões radioativas, que a gente chama de lei de Soddy, diz o seguinte: quando um elemento radioativo emite uma partícula alfa, seu número de massa atômica será diminuído em 4 unidades e seu número atômico será diminuído em 2 unidades, ok? A segunda lei, que a gente chama de lei de Soddy, Fajans e Russell, diz respeito à emissão de partículas betas, né, por um elemento radioativo. Então, a partícula beta, nós vimos que é uma partícula que não tem número de massa atômica, mas tem carga -1, que aparece aqui em cima. Então, olha só, quando um elemento radioativo, que no nosso exemplo aqui nós temos o urânio, emite uma partícula beta, o seu número de massa atômica não vai diminuir. Por quê? Porque a partícula beta não tem massa. Então, o elemento formado vai possuir o mesmo número de massa atômica do elemento inicial. Só que o número atômico vai aumentar uma unidade, tá? Então, a lei de Soddy, Fajans e Russell diz o seguinte: sempre que um elemento radioativo emitir uma partícula beta, seu número de massa atômica permanece constante, não vai ocorrer mudança, e seu número atômico vai aumentar uma unidade. Então, o urânio, que tinha número atômico 92, emitiu uma partícula beta e se transmutou num novo elemento químico, né? Num novo átomo de um elemento químico de número atômico 93. Então, vamos para um exemplo de questão. Essa é uma questãozinha da SpaceX, bem legal. Então, vamos resolvê-la juntos, tá? Para depois vocês resolverem as listas de exercícios aí. Um isótopo radioativo de urânio, que tem massa 238, número atômico 92, né? Está aí a representação, emite uma partícula alfa, transformando-se num átomo X. Então, o urânio emite uma partícula alfa e se transforma em X, o qual emite uma partícula beta, produzindo um átomo Z. Então, o X que foi formado vai emitir uma partícula beta e produzindo um átomo Z.
que por sua vez emite uma partícula beta, transformando-se no átomo M. Então, o Z também vai emitir uma partícula beta e vai se transformar em M. Um estudante, analisando essas situações, faz as seguintes observações. Primeiro, os átomos X e Z são isóbaros. Segundo, o átomo M é isótopo do urânio 238. Terceiro, o átomo Z possui 143 nêutrons. E 4, o átomo X possui 90 prótons. Das observações feitas utilizando os dados acima, estão corretas. Então, vamos analisar essa questão. Primeiro, a gente tem que montar todas as reações que estão ocorrendo. Então, começando aí pelo urânio. Já representei aqui, ó, o urânio de massa atômica, né, de número de massa atômica 238 e número atômico 92, emite uma partícula alfa, que é essa partícula que tem massa 4 e número atômico 2, se transformando num outro elemento, X, que a gente chamou de X. Se ele emitir uma partícula alfa, de acordo lá com a lei que nós vimos anteriormente, a primeira lei, né, das emissões radioativas, quando um elemento radioativo emite uma partícula alfa, seu número de massa atômica vai diminuir 4 unidades, então vai passar de 238 para 234. E seu número atômico diminui 2 unidades, então vai passar de 92 para 90. Então, chegamos aqui ao nosso átomo X, que tem número de massa atômica 234 e número atômico 90, não é isso? X, por sua vez, vai emitir uma partícula beta. Então, olha só, X emite uma partícula beta. Partícula beta não tem número de massa atômica, então não vai mudar, né? O número de massa atômica vai permanecer o mesmo. E aqui embaixo, ó, ele é uma partícula de carga menos 1. Então, vai aumentar uma unidade no número de massa atômica de X. Então, olha só, 90 aumentou uma unidade, passou para 91. Então, o átomo Z tem número de massa atômica 234 e número atômico 91. Z, né, vai também emitir uma partícula beta. Então, o que vai acontecer? Seu número de massa atômica não vai mudar, vai permanecer o mesmo, mas seu número atômico vai aumentar uma unidade, passando para 92, e a gente chega no nosso átomo M. Então, agora vamos analisar as afirmações feitas aqui na questão. Primeira afirmação: os átomos X e Z são isóbaros. É correto afirmar isso, que os átomos X e Z são isóbaros? É só olhar aqui, ó. Primeiro, né? Desculpa, vamos voltar. Primeiro, o que são isóbaros? Relembrando lá das nossas últimas aulas de estrutura atômica. Isóbaros são átomos que apresentam o mesmo número de massa atômica. Só lembrar, ó, iso iguais. O A, né, representa o número de massa atômica. Então, isóbaros, mesmo número de massa atômica. Então, X e Z, ó, X está aqui, Z está aqui. Eles sim apresentam o mesmo número de massa atômica, que é esse númerozinho que aparece aqui em cima. Então, eles realmente são isóbaros. Então, primeira afirmativa correta. Segunda afirmativa. O átomo M é isótopo do urânio 238. O que é isótopo? Iso, mesmo. Aí a gente olha o pezinho aqui, que representa prótons, né? Então, o urânio apresenta o mesmo número de prótons que M. Então, vamos olhar, ó, urânio e M. Sim, o número de prótons, ele é representado aqui embaixo, ó, é o número atômico, né? Equivale ao número atômico. Então, ambos têm 92 prótons. Então, também está correta a afirmação 2. 3. O átomo Z possui 143 nêutrons. Vamos olhar o átomo Z, ó. Como que a gente pode, a partir dessa representação, descobrir o número de nêutrons? Basta a gente diminuir o número de massa atômica pelo número de nêutrons. Lembram? Pelo número atômico, desculpa. Vocês lembram na nossa aula de estrutura atômica que nós vimos que para calcular o número de massa atômica, a gente vai levar em consideração o número de prótons mais o número de elétrons, né? Mais o número de... Desculpa. Para calcular o número de massa atômica, a gente vai levar
em conta o número de prótons mais o número de nêutrons, não é isso? Então, a gente usa aquela equaçãozinha A igual a Z mais N. Nesse caso aqui, a gente tem A, que é o número de massa atômica, não é isso? E tem Z, que é o número atômico que aparece aqui. Para calcular N, basta fazer número de massa, né? Menos o número atômico, que é o número de prótons. 234 menos 91, 143. Então, certinho aí, nossa terceira afirmação. E 4. O átomo X possui 90 prótons. Vamos olhar aqui para o átomo X. O átomo X tem número atômico 90. Número atômico equivale ao número de prótons. Então, certinho também. Então, nossa resposta aí são todas as afirmativas estão corretas, ok? Vamos agora para um outro assunto muito importante que vira e mexe, cai no Enem, cai bastante na prova da UERJ, tá? Que é o período de meia-vida. O que é o período de meia-vida? É o tempo necessário para que uma amostra radioativa se reduza à metade da quantidade inicial, tá? Então, se eu tenho inicialmente 100% de uma amostra radioativa, depois de um período de meia-vida eu vou ter 50%, a metade. Quando passar mais um período de meia-vida, eu vou ter 25%. Depois de mais um período de meia-vida, eu vou ter 12,5%. E assim por diante, tá? Então, o período de meia-vida sempre vai diminuir essa amostra pela metade. Então, se eu tenho 100 gramas inicialmente, depois de um tempo de minha vida eu vou ter 50, depois de um tempo de minha vida eu vou ter 25 gramas, depois de mais um tempo de minha vida eu vou ter 12,5 gramas, depois 6,25 gramas e assim por diante, tá bom? Então, vamos fazer uma questão aí para a gente compreender melhor esse assunto. Na determinação da idade de objetos que fizeram parte de organismos vivos, utiliza-se o radioisótopo carbono 14, cuja meia-vida é aproximadamente 5.700 anos. Provavelmente vocês já ouviram falar em datação por carbono 14. É isso aqui. Eles vão usar, né, o carbono 14 para ver, né, quantos anos aquele fóssil tem, né, aquela amostra possui, tá? E eles vão fazer isso observando qual é a quantidade de carbono 14 que ainda sobrou, né, restou naquele fóssil, né, o que for. Então, continuando aí. Alguns fragmentos de ossos encontrados em uma escavação possuíam carbono 14 radioativo em quantidade de 6,25% daquela dos animais vivos. Então, a quantidade de carbono 14 no animal vivo é de 100%. Como ele tinha um fóssil, né, aquele carbono foi se desintegrando até chegar em apenas 6,25%. Esses fragmentos devem ter idade aproximada de quanto? Olha só, cada período de meia-vida do carbono 14 é de aproximadamente 5.700 anos. Então, se inicialmente eu tenho uma quantidade de 100%, quando passar 5.700 anos, eu vou ter 50%. Mais 5.700 anos, 25%. Mais 5.700 anos, 12,5%. E mais 5.700 anos, 6,25%, que é a quantidade que restou ali naqueles fragmentos de ossos, não é isso? Ou seja, cada setinha dessa representa uma meia-vida. Então, quantas meias-vidas se passaram? Ó, 1, 2, 3, 4. Ou seja, 4 vezes 5.700 anos, que dá um total de 22.800 anos. Então, se passaram aí 22.800 anos. Então, esses fragmentos devem ter idade aproximada de 22.800 anos. Bom, vamos falar agora de algumas reações que são muito importantes, tá? A primeira delas é a fissão nuclear. A fissão nuclear é a reação, por exemplo, que acontece nos reatores nucleares para a produção de energia, que a gente vai ver melhor um pouquinho daqui a pouco, tá bom? O que é a fissão? É quando um núcleo, né, de um elemento radioativo, um núcleo radioativo, é fissurado, é quebrado
para formar núcleos menores. Então, por exemplo, aí, eu tenho o urânio, né? O elemento radioativo urânio. Ele vai ser bombardeado por nêutrons, que vai ocorrer o quê? A fissura desse núcleo de urânio, a quebra do urânio, né? E quando esse urânio quebrar, for fissurado, ele vai formar núcleos menores, né? Mais nêutrons. Esses novos nêutrons que foram gerados vão bombardear mais urânio, que vai formar mais nêutrons e vai formar uma reação em cadeia. Então, é uma reação que libera muita energia. Por isso que ela é utilizada para a produção, né, de energia elétrica, porque libera realmente muita energia. E como é uma reação em cadeia, ela tem que ser controlada, tá? É uma reação que ela deve ser muito controlada, né, para não dar problema, como nós já vimos aí, por exemplo, em reatores nucleares, como em Fukushima, né, lá no Japão, que aconteceu aquele acidente nuclear após o terremoto, ok? Então, eu coloquei aqui um esqueminha de uma usina nuclear. Eu vou colocar na lista de exercício lá o link de um vídeo, né, para vocês assistirem, que vai mostrar isso com mais detalhes, né? O repórter entrou realmente dentro lá da usina nuclear e mostra detalhadamente como que é o funcionamento de uma usina nuclear, tá? Mas, basicamente, o funcionamento de uma usina nuclear é o seguinte: a gente tem um reator, né? Esse aqui é o estágio primário. A gente vai ter um reator onde vai ocorrer a fissão do urânio, que é aquela reação que a gente viu anteriormente, onde ele vai ser bombardeado por nêutrons e vai se quebrar em núcleos menores e vai gerar mais nêutrons. Esses novos nêutrons vão bombardear mais urânio, que vai se quebrar e vai gerar mais nêutrons, e assim gerando uma reação em cadeia e que libera muita energia mesmo. Essa energia, né, gerada aí na fissão do urânio, ela vai ser utilizada para aquecer, olha só, a água que vai passar aqui, ó, estão vendo? Vai gerar muita energia, muito calor e vai aquecer a água. Essa água vai estar sendo bombeada aqui, ó. E como vai aquecer muito, né, em altas temperaturas, vai formar vapor. Esse vapor será utilizado para girar uma turbina que, a partir de um gerador de eletricidade, vai transformar essa energia mecânica em energia elétrica. Então, esse é basicamente o funcionamento de uma usina nuclear, mas assistam ao videozinho que eu vou mostrar, né, que eu vou indicar aí para vocês, que vocês vão ver isso detalhadamente, tá bom? E nós temos a reação de fusão nuclear, que são as reações que vão ocorrer no Sol e nas estrelas. A fissão, nós vimos que é a quebra, né, de um núcleo em núcleos menores mais nêutrons. A fusão é o contrário, é a junção de núcleos pequenos para formar um núcleo maior. E essa reação ainda vai gerar mais energia do que a reação de fissão nuclear, tá? Então, olha só a representação aí. Eu tenho dois átomos de hélio, né? Dois núcleos de hélio que vão se juntar para formar dois núcleos de hidrogênio, que vão se juntar para formar o hélio e vai gerar muita energia. Essa é a reação que ocorre no Sol, por exemplo, tá bom? Então, para terminar, vamos para mais uma questãozinha aí agora sobre as reações que nós vimos. A bomba de hidrogênio funciona de acordo com a seguinte reação nuclear. Então, nós temos aí, né, o deutério, que é esse hidrogênio aqui, que tem número de massa atômica 2, reagindo com o trítio, que é esse outro hidrogênio com número de massa 3, formando o hélio, que tem número atômico 2 e número de massa 4, mais nêutron, mais energia. Podemos, portanto, afirmar que essa é uma reação de fusão nuclear. Seria essa uma reação de fusão ou uma reação de fissão nuclear? Nós estamos vendo que dois núcleos, né? Dois núcleos pequenos, olha só,
Aqui eu só tenho um próton e um próton. E estão se juntando para formar um núcleo maior. Aqui eu tenho 2 prótons. Então, eu tenho aqui uma fusão, uma junção. Então, uma reação de fusão nuclear, ok? Bom, pessoal, vamos ficar por aqui. Façam as listas. Qualquer dúvida, pode entrar em contato, tá bom? Um abraço!